Na medida em que a gente vai lendo e escrevendo para arquivo, a gente está lendo e escrevendo bytes. Eu leio bytes, escrevo bytes e toda a minha lógica de operação é bytes. Eu vou converter números em 4 bytes, em sequência de bytes, pode até ser mais, né? Eu vou converter string em bytes, eu vou converter booleans em bytes, eu vou converter imagens em bytes, eu vou converter vídeos, áudios em bytes. Todos eles são bytes, são todas informações digitais. Necessariamente uma informação digital é uma sequência de bits que é agrupada de 8 em 8 são bytes. Tudo é byte. Tudo que eu tenho no computador é uma sequência de bytes. E um arquivo é uma sequência de bytes. Só isso. Não importa o que eu estou gravando nesse arquivo, um arquivo é uma sequência de bytes. A memória principal do computador é uma sequência de bytes. Tudo no computador é uma sequência de bytes. Então, um arquivo eu vou enxergar dessa forma. Olha, uma sequência de bytes. Meus bytes aqui estão de 00 a FF, tá, em hexadecimal. 4F, 6C, C3, A1, 20, 20, né? 60, 75, 6E, 64, 6E. Bytes, bytes, bytes. O que isso aqui significa? Não sei. Bytes. Bytes. É claro que o meu programa tem que saber o que significa, senão aquilo é lixo. Mas o meu programa sabe, isso aqui é um pedaço de uma imagem, isso aqui é um nome, é um número, isso aqui é um CPF, isso aqui é um número de telefone. O meu programa tem que saber o que a sequência de bytes significa. Mas são bytes. Se o meu programa não souber, ninguém sabe, é lixo. Entendeu? Se poderia ser um trecho de imagem, não é uma boa, né? Bom, então, meu arquivo tem que ser entendido como um vetor de bytes. E eu tenho um ponteiro. O ponteiro não é exatamente o cabeçote físico, né? Aqui é um ponteiro lógico, porque o cabeçote físico é só na hora que eu faço acesso mesmo ao disco. E tem um buffer aí no meio do caminho. Tem uns outros aparelhos, aí, uns outros componentes eletrônicos que seguram um pouco as leituras e acesso. Então, quando eu movo o ponteiro, eu não estou movendo lá no disco especificamente, não. Tá? É um controle lógico do arquivo. Mas eu tenho um ponteiro que diz naquele arquivo onde eu vou ler ou escrever. Veja, se eu estiver fazendo um fluxo de leitura de entrada, e o meu ponteiro está posicionado na posição 9, iniciado em 0, tá? Todo arquivo começa na posição 0. As posições são de bytes, é um vetor de bytes, então eu tenho 10 bytes aqui até a posição 9. Se ele está na posição 9 eu mando ler, o que ele vai me dar? Ele vai me dar o 6F e automaticamente avança o ponteiro para a posição 10. Tá? Ele lê e avança, é aquela ideia da sequência de acesso, do acesso sequencial. Então eu falo assim, leia um byte, ele vai me dar o 6F. Eu falo assim, não, eu quero um número de 4 bytes, é um float. Então ele vai me dar o 6F2100C6. Ele vai me dar esses 4 bytes e o ponteiro vai parar lá na posição 13, porque ele lê os 4 bytes do float e já me avança o ponteiro 4 posições. E se for um fluxo de escrita? Então na hora que eu mandar escrever, ele vai sobrescrever 6F e o ponteiro vai para o 21. Se eu mandar escrever um float de 4 bytes, ele vai sobrescrever esses 4 bytes e o ponteiro vai ficar parado lá no 13. Então ele escreve, ele avança, escreve, ele avança, escreve, ele avança. Né? E se for um arquivo que tem, se for uma classe, um objeto que faz entrada e saída, que tem os dois fluxos, aí ele sincroniza. Se eu mandar ler, ele lê e avança o ponteiro dos dois fluxos, tá? Ele avança os dois ponteiros, são o mesmo ponteiro para os dois, né? Se eu mandar escrever, ele vai escrever e avançar o ponteiro para os dois também. Então, se eu mandar escrever um byte, ele sobrescreve esse em sequência, eu mandar ler, quando eu escrever, ele avançou para a posição 10, quando eu mandar ler, ele vai ler o 21, 21, tá bom? Então, a ideia, um arquivo é um vetor de bytes, eu tenho um ponteiro de leitura ou escrita, ou escrita, se for o caso, né? Pode ser de leitura e escrita, se for um fluxo bidirecional, ou dois fluxos, né? Ou se for só de entrada ou só de saída, aí é um ponteiro de leitura ou de escrita. Tudo bem. Então vamos lá. Tudo que eu for escrever nesse arquivo, eu tenho que converter para um vetor de bytes. Necessariamente tem que virar um vetor de bytes. Veja, se eu for escrever um int tem, né, 4 bytes. Claro que algumas linguagens de programação mais antigas ou eventualmente mais modernas podem trabalhar com números diferentes, com valores diferentes, mas a princípio um int tem 4 bytes e ele segue essa notação. Alguns sistemas operacionais ou linguagem de programação também podem inverter, colocar o byte menos significativo à esquerda e o mais significativo à direita. Aqui eu estou seguindo a lógica do Unix, Linux e macOS e outros sistemas. E Java também, né?
Então aqui o byte menos significativo é o mais à direita, tá? Então 25 decimal é o 00000019 em hexadecimal usando 4 bytes. Então se eu mandar escrever um int no arquivo, ele vai escrever 4 bytes com esses valores, tá? Se eu escrever um float, olha, o float é uma estrutura totalmente diferente, em que eu tenho lá em primeiro lugar, os números decimais, depois eu tenho expoente, eu tenho uma notação diferente para floats em relação a ints, e ele trabalha com uma quantidade de precisão que está prevista lá na sua linguagem de programação, né? Qual que é a capacidade do float. Nós vamos ver isso um pouquinho para frente também na outra aula, tá? Quais são as capacidades de numeração de cada um desses tipos. Se eu for escrever uma string, aí tem outras particularidades. Eu preciso saber qual é o sistema de codificação, também vamos ver isso daqui a pouco, né, um pouquinho para frente. Qual é o sistema de codificação que eu vou usar? Se eu for usar o UTF-8, o Unicode, se você não sabe o que é isso, não se preocupe, nós temos uma aula só disso na próxima unidade. Mas é uma forma de eu dizer o que significa cada byte, né? Da mesma forma que eu sei que esses 4 bytes representam int 25, esses 4 bytes representam float, e para isso eu tenho uma regra matemática ali, eu também tenho uma regra para dizer o que é o valor de cada caractere numa string UTF-8. 43 em hexa é o C maiúsculo, 6F é o O minúsculo, 6E é o N minúsculo, né? O C cedilha, que é um caractere latino, ele é o C3A7, usa 2 bytes. O A com til é o C3A3, usa 2 bytes também. O O finalzinho aqui é o 6F. Então, eu tenho uma tabela, basicamente uma tabela, que diz quais são os bytes, o byte ou os bytes de cada caractere. Só que as strings normalmente são de tamanho variável. Eu preciso saber quando que ela acaba. Então eu tenho também 2 estratégias para isso. Nós vamos voltar a isso na frente, tá? Primeira estratégia, eu colocar 2 bytes prévios no início dizendo qual é o tamanho dessa string. Eu tenho um indicador de tamanho. B é 11, né? B em hexa dá 11 em decimal. A dá 10, B dá 11. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bytes nessa string em UTF-8. Né? Poderia usar o delimitador. O delimitador aqui, um possível delimitador seria o byte de valor 0. Né? E aí eu venho com todos os caracteres, quantos forem, até ele achar um 0. Quando ele achar um byte 0, ele sabe que acabou a string. Eu só preciso assegurar que nenhum símbolo do Unicode tenha valor 0, byte de valor 0. Se qualquer símbolo tiver mapeado no valor 0, dá errado. Né? Felizmente não tem. Muito bem. Essa estrutura, portanto, é uma das... são alguns exemplos que mostram como que eu converto tipos primitivos, tipos de dados, né? String nem é tipo primitivo, mas é um tipo básico de dado. Como é que eu converto em sequência de bytes? E a gente vai fazer isso o tempo todo. Tudo que eu for escrever no arquivo eu preciso converter em sequência de bytes. Eu tenho um cliente, escreve isso na forma de bytes. Eu tenho uma imagem, escreva essa imagem na forma de bytes. Tem números, forma de byte. Tudo a gente vai converter para byte, tá? Aqui dá pra gente um pequeno exemplo de um arquivo em que eu tenha 3 entidades, jogadores, né, de um jogo qualquer, tá? 3 jogadores, cada jogador tem 3 atributos, cada entidade é jogador, então eu tenho um conjunto de entidades, eu tenho 3 entidades, entidade jogador 1, jogador 2, jogador 3, tem 3 entidades, cada entidade é descrita por 3 atributos, os mesmos, um ID, um nome e a quantidade de pontos feito no jogo. Agora olha que interessante. O primeiro jogador, que é a Conceição, ela tem ID 25, está representada aqui como 19. E aí depois vem uma sequência de bytes que descreve o nome dela usando aquele indicador de tamanho, que é uma notação que é mais usual. Tá? Então eu tenho B aqui, 000B, 2 bytes de indicador de tamanho, dizendo que eu tenho 11 caracteres, 11 bytes para descrever os caracteres de Conceição.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E esses 4 bytes finais aqui são o float de 49,90. Tá? Depois vem o segundo jogador, 37 em decimal vira 0,0000025 em hexa. Tudo aqui está em hexa, tá? Aí vem José Carlos. José Carlos tem 12 bytes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Depois eu tenho 42, 7A0000 para representar o float 62,50. Finalmente, minha terceira entidade no arquivo é um jogador de ID 291, que está aqui 00000123 em hexa. Nome Pedro, são 5 caracteres, 5 bytes, porque não tem nada acentuado, então cada caractere só gasta 1 byte. 65, 64, 72, 6F. Não, 50, 65, 64, 72, 6F. E os 4 bytes finais lá são um ponto que corresponde a 53,45. Tá? Então, essa é a estrutura que nós vamos ver de arquivo. Aqui tem várias coisas interessantes para a gente observar. Nesse exemplo, eu tenho um arquivo que começa no byte 0 e vai até o byte 57, sem delimitadores de registros. Eu não tenho informação de onde um registro começa e acaba. Né? Eu sei que se eu for lendo, me dá um int, me dá uma string, me dá um float, vai funcionar. Agora, para o segundo jogador, me dá outro int, outro string, outro float, segundo jogador. Né? E faço isso para o terceiro também. Note que eles têm tamanhos diferentes. Esse aqui gastou 21 bytes. Esse aqui gastou 22 bytes, né? Um a mais só. E esse último aqui também gastou menos, né? Ele gastou 15 bytes. Então, os meus registros têm tamanho variável. E minhas entidades aqui no arquivo. Quando eu falo registro, é entidade no arquivo. Tá? A estrutura que comporta a entidade no arquivo, vou voltar a isso também. Mas eu tenho aqui um arquivo que tem todos esses dados, se eu souber o que é, porque se eu não souber, sabe o que eu vou ver? Eu vou ver isso aqui, ó. 0000192043. Aqui não tem nenhuma, no arquivo não tem nenhuma informação de que dados são esses. Se eu não souber como ler esses dados, como interpretar esses dados, são bytes quaisquer, lixo. Poderia ser uma imagem, poderia ser qualquer coisa. Né? Poderia ser um trecho de uma string maior. Né? Então, é muito importante que o meu algoritmo, que o meu sistema controle muito bem a forma como os dados são lidos e escritos, que os bytes são lidos e escritos, porque o próprio arquivo não contém autodescritores. Exceto, é claro, quando você gravar também esses descritores. Né? Você quiser colocar isso. Quando eu preciso mandar dados de um sistema para o outro, geralmente eu coloco descritores, tá bom? Mas numa visão geral, inicial, meu arquivo não contém nenhuma informação sobre o que esses bytes significam. O meu programa é que sabe o que fazer. O arquivo é só um vetor de bytes. Uma sequência de bytes que contém algum dado, desde que você saiba o que significa. Se não souber, é lixo, tá bom? Bom, é isso aí. A gente vai ver agora, né, na sequência da disciplina, as operações numa linguagem de programação para ler e escrever dados em arquivos, especialmente assim, como que eu converto ints em sequence bytes, floats em sequence bytes, strings em sequence bytes, para a gente já poder começar a partir para realmente montar sistemas a partir disso, tá bom? Então corre aí com a nossa matéria, tem muita coisa legal para a gente ver.